Bem, pessoal, bom culto a todos. Olá, queridos, estou aqui de volta para compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã, falar um pouco sobre essa semana que nós estamos vivendo, vivenciando, que é a semana chamada Semana da Paixão de Cristo. Essa semana, como vocês viram aí no vídeo inicial, nós teremos uma programação, vou começar de hoje, dia 28/3, falando sobre essa semana. Nós vamos ter um culto no dia 2/4, sexta-feira da Paixão, falando sobre a crucificação. Um grande amigo meu, fizemos faculdade junto, pastor, vai estar conosco, chamado Elias Justino Bartolomeu Binja. Grande Binja vai estar conosco aqui, compartilhando. Ele fez a tese dele de monografia, foi sobre exatamente sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Sobre o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, ele tem muito conhecimento para compartilhar conosco desse momento da crucificação. E no domingo seguinte, nós vamos ter, no dia 4, o nosso culto de ressurreição. Nesse domingo, que vem próximo agora, nós vamos estar juntos falando sobre a ressurreição. E nós vamos também ter um tempo onde nós vamos estar juntos fazendo a ceia do Senhor. Então, eu já convido você, para você separar os elementos da ceia, para nós estarmos juntos no próximo domingo, para cearmos juntos. Nós vamos ter um movimento, né, especial de ceia também no domingo que vem, domingo da ressurreição, tá bom? Mas vamos ao tema de hoje. Hoje é domingo chamado Domingo de Ramos, onde Jesus foi recebido pela multidão com ramos nas mãos, clamando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 12, nós vamos ler. Na verdade, a proposta é nós falarmos hoje sobre 3 episódios, né, que relatam aquilo que antecede a crucificação de Jesus, essa última semana. Essa última semana de Jesus é uma semana muito intensa. E também, por que não dizer, muito tensa. Jesus nasceu numa tensão e parece que ele vai à cruz também numa tensão de uma perseguição absurda. Antes queriam matá-lo enquanto novo, enquanto criança, e essa persistência em matar Jesus permanece agora nesses dias, principalmente nesses dias que antecedem a ressurreição, onde eles tramam diversas vezes apedrejar Jesus, perseguir Jesus, prender Jesus, matar Jesus, e eles conseguem, então, fazer isso na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão. Mas aquilo que antecede, eu acho que eu vou partir do livro de João, porque o livro de João é um livro que gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos inteiros falando daquilo que antecede a crucificação de Jesus. Então, o Evangelho de João é um evangelho muito rico nessa semana cheia de eventos, cheias de conselhos, cheios de acontecimentos, cheios de palavras de Jesus a respeito da sua morte, cheio de palavras de Jesus também, não só a respeito da sua morte, mas também a respeito da sua segunda vinda. É nessa semana que Jesus prepara os seus discípulos para essa questão, é nessa semana que Jesus fala de uma novidade que eles não sabiam, que é o Espírito Santo que viria como Consolador, ele não deixaria aquele povo órfão. É nessa semana que Jesus ora por si e ora pelos seus discípulos. Essa semana é uma semana muito intensa, onde Jesus tem muitos conselhos, muitos princípios para nos ensinar. E eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre esse momento onde Jesus acaba de curar Lázaro, na verdade, acaba de ressuscitar Lázaro. Nós falamos na semana passada sobre o choro de Jesus, o amor e a amizade que Jesus tinha por Lázaro. Então, segue-se aquele episódio narrado em João, capítulo de número 11, termina o verso de número, o capítulo de número 11, dizendo o seguinte, no verso 55. Eu queria ler primeiro, antes de ler o 12, ler esse aqui, tá certo? 11,
55. Diz assim: quando se aproximou a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Existia um ritual de purificação, de pedido de perdão, de rendição, de se vestir de saco e de cinzas, para uma purificação, para uma limpeza na prática judaica. Isso existia e acontecia sempre antes da Páscoa. Eles estavam indo a Jerusalém para fazer esse momento. E enquanto eles estavam indo a Jerusalém, Jesus é convidado por Lázaro, por sua irmã Marta e por sua irmã Maria, para um jantar. Sim, eu acho isso extraordinário em Jesus. Eu sempre vou achar isso extraordinário em Jesus, que o discipulado dele não acontece nos grandes templos. O discipulado de Jesus e a relação de Jesus não acontece dentro de um estabelecimento que nós denominamos templo, ou igreja, ou casa de Deus. Essa relação de Deus de Jesus com os seres humanos, com as pessoas, com os indivíduos, acontece na beira da praia, acontece nas esquinas, acontece na entrada das cidades, acontece em diversos lugares, que não é no templo. Eu acho isso de uma importância significativa, principalmente para os nossos dias de hoje, onde nós não estamos podendo ir ao templo, onde nós não podemos nos congregar junto no templo, onde nós não podemos celebrar a Deus no templo, onde nós não podemos estar em comunhão uns com os outros no templo, mas esse aprendizado, essa primícia que Jesus está no meio de nós, em qualquer lugar que estejamos, ela é evidente, sobretudo, na vida desses amigos de Jesus, tipo Lázaro, tipo Marta, tipo Maria, tipo eu e você. Também temos essa oportunidade de termos Jesus conosco todos os dias, de termos Jesus em nossa casa todos os dias. Vocês estão vendo aqui, nós fizemos o louvor daqui de casa, essa aqui é o sofá da minha casa, essa aqui é a sala da minha casa. Nós estamos aqui celebrando e festejando o Senhor Jesus na nossa própria casa, quando nós convidamos a Jesus para entrar nela, quando nós estamos à mesa, almoçando com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos agregados, aqui como a Sade, que está aqui na nossa casa hoje. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Tá certo? É tentador, viu, irmãos? Pregar aqui, estar com vocês aqui, e o cheiro de baião de dois aqui, sabe, na cozinha é um negócio complicado, viu? Divinamente complicado, viu? Na verdade é uma tentação a mais, para desconcentrar a gente. Mas vamos ao que importa. O texto começa a dizer que Jesus estava na casa de Lázaro e de Maria, depois que Jesus fez um dos maiores feitos da sua história em termos de milagre. Jesus ressuscitou a vida de um homem morto já há 4 dias, que era seu amigo. E isso se espalha no meio da multidão como uma notícia, como algo que é apresentado para a multidão, como um grande milagre, e as pessoas que estão ao redor de Jesus começam a compartilhar nas suas voltas para casa, e as pessoas que estavam em casa, que não sabiam o que estava acontecendo, passam a saber, e elas migram até Jesus para saber, ou para ver, não só Jesus. João narra isso no seu texto, ele diz assim: a multidão não seguia apenas para ver Jesus, mas para também ver Lázaro, o ressurreto. Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Então, existia uma grande multidão. Mas mesmo no meio daquela grande multidão, Jesus reserva-se para estar na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e eles estão jantando. Quando, de repente, aquela Maria que corre aos pés de Jesus pela segunda vez, aquela Maria que corre depois que Marta foi, ela se lança aos pés de Jesus. Eu fico pensando que não há uma forma de você derramar o perfume nos pés de alguém, enxugar os pés de alguém com os próprios cabelos em pé, de pé. Não tem como eu enxugar os seus pés com os meus cabelos se eu me permanecer de pé. Então, a impressão que me dá é que Maria, numa convulsão de paixão da alma, do seu ser, se lança aos pés de Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus. E ela, então, se derrama. Ao derramar o perfume, ela se derrama em lágrimas, em choro, na presença do Senhor, pelos grandes benefícios feitos de Deus na sua família, na sua casa, no meio dos seus. Então, eu gostaria de falar sobre essa gratidão que precisa existir em todos os nossos corações, pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, a ponto de nós nos lançarmos diante de Jesus e darmos a Ele aquilo que temos de maior valor. Para aquela mulher, naquela época, dar um nardo, um perfume caríssimo, uma raridade,
algo que lhe custou muitos dias de trabalho, muitos meses de salário. Ela derramar aos pés de Jesus significa a relação de gratidão que ela teve e que nós precisamos ter com Jesus. Eu acho lindo. Os salmos são maravilhosos. Alguns deles eu penso para mim, quase que semanalmente, ou quase que todos os dias, surge um salmo na minha mente. Sabe aquela questão da gente entrar na presença de Deus com salmos e cantos? Essa é a impressão que eu tenho quando eu me lembro dos salmos. Parece-me que eu estou entrando na presença de Deus com salmos e hinos e cantos na presença dele. Tem um salmo que diz assim: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Não se esqueça que foi ele, com seu braço forte, redimiu a tua alma da cova, a tua vida da escuridão. A salvação que você tem não lhe pertence. Não pertence à sua força. Você não a conquistou com seu braço forte. A sua salvação foi dom divino ao teu respeito. Portanto, seja grato ao Senhor. A ideia que nós temos, às vezes, é de nós olharmos para a nossa vida como se Deus, todos os dias, tivesse que ressuscitar alguém para que a nossa fé fosse mantida nele. Eu quero dizer para você que nem todos os dias Deus ressuscita. Na verdade, Deus ressuscitou Lázaro para que Lázaro morresse outra vez. Ou você acha que Lázaro viveu eternamente? Só pelo fato de Jesus ter ressuscitado ele. Assim, agora ele ressuscitou ele, agora ele vai ter vida eterna, não vai ser mais. Isso aí é uma forma espiritual que nós vamos ver na ressurreição. Agora não, Lázaro certamente morreu, Marta certamente morreu, Maria certamente morreu, certamente elas enterraram o Lázaro enterrou, houve choro de novo, houve sepultamento de novo, houve tristeza e compulsão do coração e da alma outra vez. Todavia, isso não pode nos remeter à ingratidão que nós devemos ter a Deus. E eu gosto desse texto, quando a mulher se lança aos pés de Jesus e ela derrama um perfume caro, ela derrama algo que tem significado, que tem valor diante do Senhor. Às vezes, a nossa gratidão, às vezes a gente passa uma eternidade clamando a Deus. Eu conheço pessoas, e você sabe também, muitos de nós passamos anos pedindo a Deus alguma coisa. E quando nós alcançamos, a única coisa que a gente fala assim, valeu, Deus, obrigado, viu, cara? A gente não se derrama em gratidão, em prontidão de vida. E esse é o convite que eu gostaria de fazer a você primeiro nessa manhã. Seja grato a Deus pelo que Deus fez com você. Seja grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida, na vida dos seus. Seja grato a Deus pelo que Deus fez e faz na sua família. Seja grato a Deus. Se lance na presença de Deus com aquilo que há de mais caro para você, que é o seu tempo. Tenha tempo para se prostrar diante de Deus. Tenha tempo para estar diante do Senhor em gratidão. Tenha tempo para estar no Senhor em louvor e adoração por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, mas, sobretudo, por aquilo que Ele é. Porque Marta, a irmã de Maria, talvez tenha cochichado no ouvido dela, quando Marta falou, no capítulo de número 11, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Maria talvez se lance nessa perspectiva. Eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor é Rei sobre toda a terra. Eu sei quem é o Senhor. Por saber quem tu és, eu me inclino aos teus pés. Por saber quem tu és, eu inclino a minha alma diante do Senhor. Por saber quem tu és, eu inclino as minhas finanças, os meus recursos. Eu inclino-me por inteiro. Aquilo que há de mais caro, para mim, eu te entrego. Eu coloco em tuas mãos. O texto diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam com ele à mesa. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu da fragrância daquele perfume. Todas as pessoas vão perceber a forma de adoração que você se prostra diante de Deus. Não é uma adoração só para você apenas, não é uma adoração só você, ela é uma adoração que alcança. As pessoas vão ser beneficiadas por essa fragrância da adoração, da gratidão que você tem a Ele. Tá certo? Alguns discípulos resmungaram,
dizendo, um discípulo, na verdade, o Judas, o Dídimo, ele diz assim, para que esse desperdício? Aí Jesus responde no verso 7. Ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Ainda haviam 6 dias antes da morte de Jesus. Ainda 6 dias antes. O texto segue no capítulo de número 12, verso de número 12, diz o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido até Jerusalém volta. E elas ouvem que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E aí essa multidão, ela toma ramos, folhas de palmeiras nas mãos, e elas fazem uma espécie de portal de mãos e de ramos, onde Jesus passa por baixo dele, aos cantos e aos gritos de, veja no verso de número 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro gritando, Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Há uma revelação para a multidão de quem Jesus é. Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. Isso eles estavam elaborando a partir da manifestação do ministério de Jesus já há muito tempo. Lembre-se, não é a primeira Páscoa que Jesus passa com eles. Jesus teve mais ou menos 3 a 3 anos e meio de ministério, talvez menos de 3, que significa que Jesus teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades de estarem com eles na Páscoa. E eles estão agora, nesse momento, há 5 dias antes da Páscoa. Lembra que no capítulo 12, verso número 1, eram 6 dias. Agora está dizendo que no outro dia, ou seja, faltam 5 dias, e Jesus está sentado no jumento, está sendo aclamado. Como que alguém consegue enxergar o que eles vão enxergar a partir desse final desse verso aqui, em alguém que está sobre o jumento? Veja o que eles dizem aqui. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Você consegue enxergar Deus em cima de um jumento? Você consegue enxergar o Rei montado num jumentinho? Você consegue enxergar Deus na simplicidade que Ele é? Eu acho isso extraordinário. Talvez aqui deva parar para pensar um pouco com você sobre essa simplicidade, sobre essa humildade, mesmo sabendo quem era. E o texto de João é um texto que vai dizer diversas e diversas vezes sobre a Trindade, sobre o Deus triuno em Jesus, sobre o Jesus como sendo uma das pessoas da Trindade, sobre Jesus sendo a manifestação, porque é em João que Filipe, seu discípulo, pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Logo depois desse texto aqui, a gente vai encontrar isso. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz, há tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês não me conhecem. Perceba que esse Jesus que se sabe, que não perdeu a sua identidade divina, que não perdeu a sua identidade eterna. Quando Jesus ora, no capítulo 17, vá com a sua página na frente um pouquinho. Quando Jesus ora, no capítulo 17, por si mesmo, ele diz assim, no verso de número 3, ora, a vida eterna é essa, que conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Veja o que diz agora, e eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele não perde a sua identidade, e o fato dele ser Deus não distingue, ou não faz com que ele não queira assumir essa identidade de ser humano, de ser um ser humano, e se esvazia de si, e que se humilha a si mesmo, e que se monta no jumentinho, e que mesmo no jumentinho as pessoas reconhecem que Jesus é o Rei de Israel. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A capacidade
de enxergarmos Jesus, para além da sua faceta, ou aquém da sua faceta de ser um rei que nasce, como a Sade falou aqui no início do nosso culto, numa manjedoura, mas que também sobe num jumento, que morre numa cruz, que tem o seu nascimento na casa de um simples carpinteiro, ou de um carpinteiro, José, que tem as suas necessidades humanas supridas no colo e no consolo dos peitos de Maria, que o amamentou. E Jesus, ele é esse ser humano que ele se identifica. E para nós, hoje, é difícil ver Jesus como não sendo Deus. Para eles, na época, era difícil ver Jesus como Deus. Então, quando a multidão enxerga esse rei, esse que vem em nome do Senhor, é uma identidade que é dada a Jesus através do Espírito Santo de Deus, que habita nas pessoas e que manifesta, faz com que eles manifestem essa visualização, apesar da caricatura de um homem simples no jumento, saber que ele é rei sobre todas as coisas, saber que ele é rei. Às vezes, nós diminuímos, ou podemos diminuir, essa identidade de Jesus. Eu queria convidar você, que mesmo que você veja o Jesus humano, sofredor, aquele que está sendo perseguido durante a semana, para ser depois crucificado na sexta-feira, eu queria que você enxergasse. Eu queria que você enxergasse em Jesus. Eu queria que você fizesse esse esforço de enxergar em Jesus. E buscar em Deus esse enxergar Jesus, mesmo sobre um jumento, mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo cuspido na face, mesmo lá na frente, quando ele vai sofrer as penitências de uma pré-crucificação, a gente possa enxergar nele, jamais a gente possa esquecer de que ele é Deus, porque ele jamais esqueceu que ele é Deus. E ele, com essa consciência, eu acho isso extraordinário, quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos diz assim, eu tenho o poder de soltar você. Ele diz assim, olha, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutariam por mim. Mas o meu reino é um reino eterno. É um reino que não pertence a esse mundo, a essa terra. Tanto Jesus, mesmo sobre o jumentinho, ele não perdeu. E eu acho lindo, porque isso é uma profecia que se cumpre. E aí o texto segue, diz, para que se cumprisse a profecia. E lembra de um salmo, salmo número 24, onde diz assim, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo é um salmo belíssimo, um salmo messiânico, que fala da entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, onde os portais feitos por mãos humanas, por palmeiras, folhas de palmeiras, e ali é concretizado. E eu acho isso extraordinário. Eu queria tocar só um pouquinho nesse ponto. A palavra do Senhor vai se o tempo do Senhor se cumpriu. A Bíblia diz que Deus deu na plenitude do tempo. O tempo que não é nosso, no grego se chama kairos, que é o tempo de Deus. É um tempo que é só dele, que não é nosso. A palavra de Deus se cumpriu. Os portais foram erguidos. O Rei da Glória passou por eles. E o povo glorificava o seu nome. Mas a semana de Jesus ainda não acabou. Aquilo que antecede, já falamos sobre perfume, agora estamos falando sobre os ramos, sobre esse portal feito pelas pessoas. Eu gostaria de falar com você sobre a ceia do Senhor. Depois desse momento aqui, ele entra em Jerusalém e ele vai cear com seus discípulos. E aí nós chegamos no capítulo de número 13 de João. Versículo de número 1. Antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora era chegada para passar para o Pai, como havia amado os seus, os amou até o fim. Durante a ceia. Chegamos na ceia. E a ceia é muito rica, eu não vou falar sobre isso, porque eu já falei sobre isso outras vezes, posso falar também outras vezes. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para alguns momentos nessa ceia. Porque é na ceia que Jesus lava os pés dos discípulos. É na ceia onde Jesus permite que Judas, o traidor, aquele que iria traí-lo, eu acho isso de uma capacidade de amor, porque ele diz assim,
e amando os seus, amou até o fim, não foi falta de amor de Deus para com Judas, pelo contrário, ele amou e amou até o fim. E eu acho isso uma capacidade extraordinária de amor que talvez nunca caiba nem na minha mente e nem no meu coração. Capacidade de amar que traz a gente. Capacidade de perdoar quem machucou, vivente. Sabe, essa capacidade divina, divinal, de um ser que está para além do nosso olhar. E nós olhamos um homem simples, filho de carteiro. Nós olhamos um homem que está no jumento. Nós olhamos um homem que parece não ter força. Mas a força maior de Deus não está nas suas atribuições de milagres e manifestações de poder. A força maior de Deus está na capacidade de amar os seus e amar os seus até o fim. João é o discípulo do amor, talvez por isso ele fale de amor do início ao fim do seu capítulo, seu texto, principalmente nas 3 epístolas, ou nas 3 cartas que ele escreve, mas sobretudo aqui, quando ele descreve, e aí o dia mais oportuno para falar sobre isso seria a sexta-feira, mas deixa eu só trazer para você aqui a memória daquele texto que eu e você conhecemos de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa capacidade de amar de Deus, que manda o seu Filho, que manda um ser que pertence à Trindade Santa, que é eterno de geração em geração, para sacrificar-se antes de qualquer coisa, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida nele, e vida em abundância. E João, capítulo 17, que a vida eterna é esta: acreditar, crer em Jesus. Quando Jesus ora por você, ele diz que a vida eterna é esta: crer no Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesse momento da ceia aqui, é um momento muito, 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 muito especial. É muito, 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 muito especial. Porque a Bíblia diz, no capítulo 13, no verso número 2, que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que iria para Deus, Jesus não perde a consciência de onde ele veio, de quem ele era, e para onde ele voltará um só instante. Um só instante. Ele levanta-se, mesmo sabendo quem é, ele levanta-se da ceia, ele tira a sua vestimenta primeira, e ele se veste com uma toalha, ele se cinge com uma toalha, e então ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele lava os pés dos discípulos, e ele também lava os pés de Judas. E eu acho isso de uma beleza e de uma grandeza extraordinária. A capacidade que nós devemos ter, todos nós, de amar e de perdoar. A capacidade de amar e de perdoar. A capacidade de saber que aquele alguém que você está se curvando diante dele, se humilhando diante dele, lavando os pés dele, pode lhe trair. Na verdade, Jesus tinha não só a possibilidade, ele tinha a certeza que iria ser traído por ele. E mesmo sabendo dessa capacidade de traição, ele não deixa, ele não despreza, ele não separa a ajuda de lado e diz assim: olha, você não. Em nenhum momento na ceia Jesus faz isso. Porque a ceia é momento de conclusão. Jesus diz assim para os seus discípulos: eu queria que vocês chamassem as pessoas, porque eu quero fazer uma grande ceia. Saiam por aí, eu vou endereçar vocês aqui aos convidados, vou fazer cartões bonitos, com aquelas letras bonitas, sabe? As pessoas faziam antigamente nos cartões de convites para casamento. Vou fazer esses convites e vocês vão lá. E aí os discípulos foram e voltaram. Quando voltaram, o Senhor, olha, um disse que estava ocupado nesse dia, um disse que tinha um compromisso, outro disse que tinha outro disse que tinha outro, de tal forma que eles não vêm. E aí Jesus diz assim: agora eu quero que vocês vão a todos os desvalidos, e em todos os lugares da terra, e em todos os cantos escondidos, todas as esquinas, todas as calçadas, todos os lugares debaixo dos viadutos da cidade. Chame essas pessoas. E a Bíblia diz que eles foram lá e trouxeram a multidão de Jesus para uma festa que a gente conhece na Bíblia como boda do Cordeiro. Eu queria dizer para vocês que a ceia é lugar de inclusão, lugar de perdão,
lugar de comunhão. É um lugar onde eu me proponho a estar à mesa com Jesus. Na simplicidade, na singeleza, na certeza de que aquele lugar é indigno a mim. É indigno a mim. Eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Foi isso que disse. Quando ele rejeitou, ele assume a minha identidade e diz, Senhor, eu não sou digno. Eu sei que o Senhor é. Jesus está dizendo, eu sei também quem eu sou. E por saber quem eu sou, eu quero fazer isso para que vocês façam também os outros. Para que vocês, por mais que se achem que são, vai haver momentos da vida de vocês onde vocês vão precisar se curvar. Como aquela mulher se curvou, lavou meus pés com um nardo caríssimo, enxugou com os próprios cabelos, vocês também serão prostrados diante dos outros em amor, em humilhação. Não importa se essa pessoa vai lhe trair ou não, não importa se essa pessoa vai ser fiel a você ou não, não importa se essa pessoa é só seu aliado ou de fato é seu amigo. O aliado é aquele que pode se aliar a outro a qualquer momento, mas o amigo ele vai com você todo o tempo todo e qualquer circunstância, situação, ele está do seu lado. Ele vai estar lá, mesmo que seja para dizer, como disse o profeta a Davi, que ele estava em pecado, que ele estava errado. O amigo conhece o coração do amigo. Jesus está dizendo, vivam entre vocês numa comunidade, não de perfeitos, mas uma comunidade onde reina o amor, uma comunidade onde reina o perdão, uma comunidade onde reina a perspectiva de que mesmo sabendo que você pode ser mal comigo, eu serei sempre generoso com você, porque existe um entendimento de quem eu sou em Deus. Existe um entendimento no meu coração e no meu ser de quem eu sou em Deus. E esse entendimento não vai ser a traição, não vai ser a falta de amor, não vai ser qualquer coisa que possa tirar de mim aquilo que eu sou. E Jesus se curva porque ele não podia fazer outra coisa. Jesus se prostra para lavar os pés porque ele amou. Jesus aceita Judas na mesa porque ele amou. Mesmo que as situações adversas, mesmo que em relacionamentos contrários a isso, ele não podia deixar de ser quem é. Ele ama, e a Bíblia diz, e ele os amou até o fim. Coisa maravilhosa que Deus nos diz. A ceia é maravilhosa, a ceia tem riquezas belíssimas. E eu queria lhe incentivar a ler esses capítulos que se seguem aqui. Porque aquilo que antecede a crucificação é de uma importância muito grande para nós, principalmente para nós, Igreja do Céu. Porque é no capítulo de número 14 de João que nós vamos ser alcançados em Deus quando Deus promete-nos voltar outra vez. Porque ele está falando sobre a sua ida, as pessoas não estão entendendo muito bem como se daria isso. Eles perguntam a respeito disso, e aí Jesus fala sobre isso, Jesus fala sobre uma promessa de um ser extraordinário que não deixaria órfão. Lembra daquela questão que eu falei na semana passada, quando eu falei sobre a pericorese? A pericorese é um pensamento de uma teoria, da simplicidade de uma dança que se identifica a atuação de Deus no meio das pessoas, no meio dos seus, da trindade no meio dos seus. A pericorese nada mais é do que uma dança de roda, onde crianças dão as mãos, e de vez em quando uma delas vai para o centro, e a roda fecha, e ela fica atuando ali, brincando com as outras, de forma teatral, e aí depois ela sai da roda, ela volta para o círculo, e entra outra criança e dança. E eu não lembro agora quem foi que conceituou essa questão da pericorese, o nome da pessoa, mas ele diz assim, eu estava observando essas crianças, e em observar essas crianças eu entendi como funciona essa questão da trindade de uma forma muito simples, de uma forma muito lúdica, onde Deus Pai atua, enquanto Deus Espírito e Deus Filho está na roda. Daqui a pouco o Deus Pai sai e o Deus Filho entra, e o Deus Pai fica na roda com o Deus Espírito. E agora o Deus Filho e o Deus Pai passam para a roda, e agora quem atua no nosso meio é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus.
E aí, é depois da ceia. É ainda nesse movimento de ceia que Jesus vai falar sobre a sua promessa de enviar o Espírito, de não deixá-los em nenhum momento só, deixá-los em nenhum momento órfãos. Né? É o capítulo 14, no verso 18. Eu não deixarei vocês órfãos. É nesse movimento da ceia. Por isso que eu estou dizendo que a ceia não é só trocar o pão, trocar o cálice. A ceia, ela é riquíssima, 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 riquíssima. E João diz assim no capítulo 13, depois que lava os pés, depois que Jesus volta a se sentar à mesa, Jesus diz assim, no verso de número 20, no verso de número 21. Tendo Jesus dito isto, perturbou seu espírito e afirmou, em verdade vos digo que um de vocês não me trai. Existia um desconforto em Jesus com aquilo que ele estava para dizer, com aquilo que ele estava para falar, com aquilo que ele estava... Porque Jesus não estaria certamente feliz e contente, dizendo assim, olha, eu estou feliz porque um de vocês não me trai. Uma relação que foi construída durante 3 anos e meio com Jesus. É como se não tivesse dado em nada. É como se não tivesse tido as percepções dos demais. É como se Judas tivesse cego no seu olhar, no seu entendimento, no seu coração, a respeito de quem era Jesus. Enquanto os outros discípulos, como Pedro, dizia, tu és o Cristo, Filho de Deus, talvez no coração de dúvida não tivesse criado, apesar de estar com ele dia após dia, durante 3 anos, não se chegou ao coração de Judas, não chegou à mente de Judas, talvez, essa percepção e esse entendimento dessa construção que é feita, que deve ser feita nas relações que nós temos com Deus, ou na relação que nós temos com Deus. E Jesus não está feliz com isso. Jesus não está rindo para isso. Jesus está profundamente perturbado, contrito seu coração e diz assim, olha, infelizmente, apesar de nós estarmos andando nesses 3 anos, tem um aí que a semente entrou. Brotou. Mas não se cuidou, não se manteve, não se percebeu frutos. E esse vai me trair. E aí diz assim, um dos seus discípulos, 23, aquele a quem Jesus amava, e aí João está falando de si na terceira pessoa, estava reclinando próximo à cabeça de Jesus. E aí, reclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou, quem é, Senhor? Essa pessoa que vai te trair. E Jesus diz assim, é aquele em quem eu der um pedaço de pão molhado no vinho. É aquele com quem eu compartilho a minha ceia. É aquele com quem eu compartilho o meu corpo e o meu sangue. Eu acho isso de uma beleza extraordinária. Porque Jesus não exclui frutos da ceia, nem da sua presença, nem de participar. Pelo contrário, é como ele estivesse dizendo, eu sei, meu filho, que você vai fazer uma grande bobagem, mas eu queria que você voltasse atrás. Eu queria que você reconciliasse a sua alma e o seu ser com aquele que está diante de você. Não faça isso. Não faça isso. Eu não gostaria que você fizesse isso. Não por conta de mim, porque eu sei para que eu vim, mas por conta de você. Para que a sua alma seja salva. Não faça isso. O que antecede esse momento, essa semana que nós estamos vivendo e relembrando como a Semana da Paixão, o que antecede ela é tão rica quanto aquilo que acontece na sexta-feira, como aquilo que acontece na crucificação. E o que acontece na crucificação é algo belíssimo. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sucumbindo na cruz do Calvário, enquanto ele estava dizendo, está consumado, a Bíblia diz que longe dali, cerca de 2 quilômetros ou mais, no templo, o véu se rasgava de alto a baixo. A terra tremia, os seus mortos eram devolvidos, coisas extraordinárias estavam acontecendo. O que acontece de forma extraordinária na cruz e na ressurreição também acontece de forma extraordinária, porque Jesus está aproveitando o máximo a sua última semana com os discípulos e ele está dizendo, eu estou indo para o Pai, voltando para o Pai, e eu vou deixar um consolador com vocês
até que eu volte a estar com você outra vez. Então, Jesus está falando sobre a sua ida, está confirmando a sua volta, está dizendo que entre a sua ida e a sua volta, nós não estaremos só, ele deixaria um Consolador. E esse Consolador estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Jesus, ele vai orar por nós nesse período entre a ceia e entre a cruz. Jesus ora por nós no capítulo de número 17 de João. Eu acho uma das orações, ou a oração muito, muito profunda, muito, muito marcante, porque Jesus sabia que na semana seguinte ele não estaria. Imagina você que sabe, ou que pensa saber, imagina, só imagina. Se você sabe que amanhã você não vai ter, você chama os seus filhos, não vai estar mais, você chama os seus filhos e faz uma grande reunião com eles. E aproveita o máximo tempo que você tem com eles e começa a compartilhar para eles coisas a respeito da vida, a respeito de uma vida que eles não conhecem, a respeito de um reino que eles não conhecem, a respeito de uma casa que ele está construindo, que ele está fazendo na casa dos meus pais há muita morada. Ele está começando a compartilhar de um reino que não é deles, que eles não entendem a princípio, mas eles vão entender lá na frente. Ele vai dizer que as pessoas vão se injuriar contra ele, as pessoas vão açoitá-los, as pessoas vão crucificá-los também. Mas ele diz assim, ó, vai se cumprir isso na vida de vocês, mas mesmo assim eu quero que vocês permaneçam firmes, mesmo assim eu quero que vocês permaneçam na graça do Senhor, mesmo assim eu quero que vocês permaneçam fiéis a mim. Isso tudo vai acontecer. Jesus ora pelos seus discípulos, e então Jesus é preso, Jesus é negado por Pedro, Jesus fica diante de Pilatos, e Jesus vai à crucificação, vai à cruz do Calvário. Deixa eu dizer uma coisa para você, nessa manhã ainda. Eu preciso derramar a minha vida em gratidão, Senhor. Como aquela mulher. Eu necessito que o Senhor se revele quem Ele é para mim e que eu possa dizer, bendito és, Senhor. Bendito é aquele que vive e que reina. Bendito é aquele que é o rei de Israel, mas também é o rei da minha vida. E eu me prostro com ramos nas mãos. Eu me prostro com perfume diante de ti. Mas eu também preciso estar na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. E ter a ousadia e ter a capacidade de relacionar-se tão amorosamente com esse Deus, a ponto de eu reclinar a minha cabeça no peito do Senhor para ouvir o coração de Deus, no coração de Jesus Cristo. Ouve, Senhor, essa minha prece nessa manhã. Ouve, Senhor, essa nossa oração nessa manhã. E nos dar a capacidade de sermos gratos ao Senhor, como aquela mulher foi. De nos prostrarmos diante do Senhor, como aquela mulher se prostrou. Nos prostrar aquilo que nos é mais caro. Nos prostrar por inteiro diante do Senhor. Mas nos ajuda a identificarmos o Senhor todo e qualquer coisa. Temos a identificar o Senhor. Nós adoramos o Senhor. E não nos deixe estar à mesa pensando do fora da mesa. Não nos deixe estar sentado à mesa pensando em deixar o Senhor. Mas que a tua mesa seja sempre um convite para o arrependimento, para o perdão. Que a tua mesa é mesa de amor, é mesa de fidelidade, é mesa de misericórdia, é mesa de graça. Deus em Cristo nos abençoe e te abençoe nessa manhã. Lembre-se que na sexta-feira, de forma extraordinária, anota aí, não esquece não, sexta-feira às 10 da manhã, nós vamos estar conversando sobre a crucificação de Jesus. E no domingo, dia 4/4, nós vamos estar juntos, celebrando, festejando a ressurreição de Jesus, juntos com a ceia do Senhor. Então, se organiza aí, prepara o pão e o vinho, para que a gente possa estar juntos no domingo que vem, assim como estaremos na sexta, de forma extraordinária, tá bom? Beijo grande no teu coração, fique com Deus, bom domingo,
E não esqueça, leia nessas semanas os capítulos que se seguem do Evangelho de João, tá certo? Ou outros capítulos que falam sobre esse momento de Jesus pós-ceia até a sua crucificação e ressurreição. Tá bom? Beijo no seu coração. Deus abençoe. Obrigado a todos aqueles que participaram conosco aqui e aqueles também que vão ouvir depois a mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.